It's time to connect. It's time to celebrate. International Coaching Week, a worldwide celebration and an opportunity to learn, grow, and experience professional coaching. During International Coaching Week, we encourage individuals and organizations all over the world to understand, explore, test, and discover the possibilities coaching provides. Join us for hundreds of events in dozens of languages all over the world. Então, muito bem, em nome aí da ICF, da International Coaching Federation Brasil, eu desejo que sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Mussi, sou coach PCC e voluntária no comitê da ICW esse ano. Aqui comigo, no apoio, temos a Wang e a Raquel. E vocês sabem que a International Coaching Federation é a maior associação global presente em mais de 100 países, conta hoje com mais de 50 mil membros associados ao redor do mundo, né? E nesse momento a gente agradece, então, a todos os associados que estão aqui conosco hoje, aos líderes regionais, aos comitês regionais também, ao Conselho Deliberativo, e convido todos vocês a seguirem a ICF também no LinkedIn, no Instagram, marcar aí @ICF Brasil. Gostaria também de dar boas-vindas aos nossos convidados do nosso painel, né, da diversidade etária. Eu não nasci ontem, nasci no século passado. O Mauro Weinstock, a Tânia Chaves e o Flávio Vale. E registrar a alegria, né, de ter vocês aqui conosco nessa semana tão especial. A International Coaching Week é a maior celebração de coaching profissional, né, no mundo, e nessa semana acontecerão diversos eventos, e ainda tem eventos acontecendo aí na ICW do Brasil. Convido a todos que ainda não se inscreveram também a fazerem inscrições e conhecerem os eventos que ainda vão acontecer ao longo dessa semana. Bom, esse evento também concederá créditos de educação continuada. Ao final, nos minutos finais do nosso painel, a gente vai compartilhar ali no chat um formulário. Caso você queira, então, receber esses créditos e o teu certificado, é importante preencher esse formulário. E também, nesse formulário, a gente gostaria de ouvir como é que foi a tua experiência nesse painel, o que você achou, como é que você está percebendo aí esse painel, a tua avaliação, tá? Esse painel, isso é muito importante, está sendo também traduzido para o espanhol. Então, caso você queira ouvir esse evento, esse painel em espanhol, clique ali naquele botãozinho de interpretação, que tem aquele globozinho que tem ali no teu Zoom, e você consegue acessar esse evento também em espanhol, tá? Com tradução simultânea. Bom, então vamos lá. Acho que para a gente iniciar, nós fizemos um ajuste em relação a como vai funcionar esse painel. Então, para vocês entenderem, a gente vai ter 3 falas, e ao final nós vamos abrir, então, um espaço de conversas, de troca de ideias sobre esse tema que é tão relevante, que é importante a gente trazer debates e conversas sobre essa temática. Então, eu quero apresentar para vocês os nossos painelistas de hoje. Primeiro, apresentar o Mauro Weinstock, que é LinkedIn Top Voice, colunista da Exame, palestrante, sócio fundador da consultoria Hub 40+. O Mauro, que é mentor, consultor e professor, ele vai iniciar fazendo uma breve contextualização. Vamos ter também o Flávio Vale, que é subprefeito da Zona Sul do Rio de Janeiro e economista pela FGV, e atuou também na Secretaria da Fazenda do Estado. Vamos contar também com a Tânia Chaves, que é graduada em comunicação e especialização no uso de tecnologias em comunicação social, com mais de 30 anos de atuação com produção de mídia offline, atualmente trabalha na Rede Globo. Esses nossos 3 convidados, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês aceitaram estar aqui conosco nessa noite de hoje, compartilhando a sua experiência e seu conhecimento. Então, Mauro, passo para você a palavra, para que você inicie compartilhando um pouco conosco aí sobre essa temática, dando uma introdução inicial, e aí a gente possa dar sequência ao nosso painel e falar mais sobre essa temática. Então, vamos lá, Mauro, a palavra está com você. Boa noite a todos. Para mim é um privilégio, um prazer enorme estar com todos vocês. Ana, muito obrigado pela apresentação. Flávio Kuzminski também, eu agradeço muito o convite para poder estar aqui. Tânia, Flávio, um prazer imenso ver vocês aqui como painelistas desse evento internacional. Eu estou vendo também vários colegas aqui, vários amigos. Então, para mim, é um prazer ainda mais abordando um tema tão relevante
e tão pertinente hoje, que é a diversidade etária. Contextualizando esse tema, primeiro, há um crescimento exponencial na abordagem desse tema globalmente falando, né? E a gente, quando fala de diversidade, a gente fala uma palavra que está inserida, que é um dos tópicos da diversidade, que é o etarismo. Etarismo, idadismo ou ageísmo são palavras que representam justamente o preconceito etário. E é importante esclarecer desde o início, esse preconceito não é apenas em relação aos mais velhos, e sim em todas as gerações. Do mais novo em relação ao mais velho e do mais velho em relação ao mais novo. E exatamente esse gancho eu quero trazer para o nosso primeiro palestrante, né, o Flávio. O Flávio é subprefeito da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer imenso de conversar com ele no gabinete dele. E, entre os projetos que ele falou, eu abracei a ideia de trazer para esse evento justamente porque ele mencionou uma frase que eu achei impactante, né? Não me surpreendeu, mas achei impactante, né, Flávio? Que é o preconceito que ele vem sofrendo por assumir um cargo tão importante e com 23 anos que ele tem. Ele acabou de completar, né, Flávio? Parabéns para você. 24 anos há alguns dias atrás. Né? Então, ele está mais velho. Assim como todos nós, independente da idade, nós estamos envelhecendo todos os dias. E isso é extremamente saudável. Flávio, por favor, a palavra é sua e comente um pouquinho isso que eu falei, que eu acho extremamente rico você trazer para esse debate. Mauro, obrigado pela palavra. Obrigado a todos os participantes, Tânia, Raquel, Ana, Wang, enfim, demais participantes. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês desse tema, que é muito importante, que as pessoas geralmente, como o Mauro falou, associam mais a idade mais velha, né, ao preconceito com os mais velhos, mas também ocorre com as pessoas mais jovens. Obviamente, eu acho que hoje em dia a tendência do mundo, né, do nosso mundo globalizado, é cada vez mais a gente ter jovens entrando mais cedo no mercado de trabalho e também as pessoas mais velhas, também como vivem mais e com mais qualidade de vida, né, as pessoas mais velhas também trabalhando mais e trabalhando com uma idade mais avançada do que no passado. Então, na verdade, o que a gente tem é ter um alargamento da pirâmide da nossa idade ativa. A gente tem mais pessoas entrando mais jovens no mercado e também mais pessoas saindo mais idosas, né, mais velhas do mercado, o que é muito bom, porque quando você tem uma pessoa mais nova, você concentra características mais rebeldes, né, na hora de se trabalhar. Eu vou comentar um pouquinho como é que eu sou rebelde na rua para vocês. Mas também é importante a gente ter pessoas mais experientes, né, no mesmo meio de trabalho para complementar um trabalho de excelência. E isso, quando eu assumi a subprefeitura, foi um grande desafio, né, que foi justamente entender a mente, né, a mentalidade das pessoas mais velhas quando me aconselhavam a fazer ou não fazer determinadas ações. E, no final das contas, às vezes eu acatava, às vezes não acatava, mas, no final das contas, a gente consegue entender como a experiência, nesse caso, é importante, com dicas, aconselhamentos, para nós mais jovens tomarmos decisões. Eu entrei na subprefeitura no início de 2022, a convite do prefeito Eduardo Paes. Até então, o Eduardo ele era o subprefeito mais jovem da história do Rio, com 23 anos. Ele assumiu, acho que em 90, 93, na época do então prefeito Cesar Maia. E eu bati esse recorde dele. Acho que ele fez isso até sem saber que eu ia bater esse recorde. Se ele soubesse, ele não ia me nomear subprefeito, porque eu assumi com 22. Então, eu quebrei esse recorde dele. Sou hoje o subprefeito mais novo da história do Rio. E quando ele me convidou, né, para aceitar esse desafio de gerir, né, uma área que é a Zona Sul do Rio de Janeiro, que conta com 18 bairros, 30 comunidades, mais de 750 mil habitantes, né, ou seja, uma população maior que muitas cidades no Brasil, ele, na verdade, faz o que, na época dele, o prefeito Cesar Maia fez, que foi
colocar quadros jovens na administração pública, né? E eu não sou o único exemplo. A gente tem diversos exemplos nessa gestão do prefeito de jovens entrando, né, no governo. A gente tem um ex-secretário de Meio Ambiente, Eduardo Cavalieri, secretário de Cultura, agora Marcelo Calero, de Educação, Renan Ferreira, enfim, diversos quadros que são jovens, ambos, a maioria tem até 30 anos, e que tem esse desejo de transformar a política. E o prefeito, né, com seus 53 anos, toma essa atitude, que eu considero até como uma atitude inovadora e também radical, de renovar. Foi para o mudo. Está no mudo, Flávio. Está no mudo. Só um minutinho, Flávio, que tô... Isso. Beleza. Quando eu entrei para a subprefeitura, e tem um outro exemplo do Eduardo Cavalieri, que foi nosso secretário de Meio Ambiente, a gente recebeu muita crítica pela inexperiência e pela idade, né? O Eduardo entrou na secretaria com 26 e eu entrei na subprefeitura com 22. De fato, a gente recebeu muitas críticas. Eu recebi muitas críticas nas redes sociais, e realmente, assim, até então, era a minha primeira experiência, né, um cargo de maior responsabilidade na administração pública, e a gente fica nervoso porque as pessoas, o teor das mensagens é bem raivoso. As pessoas botam um garoto que nem sabe, nem é alfabetizado direito para administrar a cidade, esse não vai durar 6 meses, sei lá o quê, não vai conseguir, enfim. E eu acho que assim, o primeiro desafio, né, que eu encontrei foi justamente lidar com isso, ou seja, como é que eu vou passar uma imagem de uma pessoa madura para assumir, né, esse desafio, de forma com que as pessoas possam acreditar nesse trabalho. Então, a primeira coisa que a gente fez foi procurar os atores da Zona Sul, associações de moradores, empresários, mostrar o que a gente ia trazer de projetos, né, mostrar, enfim, meu perfil de trabalho e também realmente colocar a cara, principalmente nas mídias, né? Então, a gente começou a dar uma série de entrevistas, reportagens, colocar mesmo a cara mostrando, né, qual era o meu objetivo, qual é o nosso objetivo ao entrar na subprefeitura da Zona Sul. Isso, de certa forma, ajudou um pouco a acalmar os ânimos, mas eu acho que o tempo também foi a maior chave, né, para você ganhar essa confiança das pessoas. Eu acho que, no fundo, o que falta nas pessoas é a confiança, né? Eu acho que é o medo que motiva as pessoas a não acreditarem, a falarem que vai ser ruim, enfim. Na verdade, as pessoas têm medo. Antes existia, né, uma outra pessoa que, enfim, já tinha uma idade, já era mais experiente, então, a partir do momento que se troca, bota um menino, né, todo mundo fala garoto, menino. E eu também eu abracei muito, né, essas críticas, tanto que o Eduardo, ele sempre disse que eu sou muito parecido com ele, que eu estou entrando subprefeito na mesma idade que ele entrou, e ele sempre fala, não, esse vai ser prefeito, é o mini prefeito, é o prefeitinho. E eu realmente adotei muito esse nome, prefeitinho, né? Que no começo era uma forma as pessoas me criticarem, esse aí é o prefeitinho, mas acabou pegando. Então, hoje, as pessoas me conhecem como prefeitinho mesmo, e eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum problema de falar. Eu tenho muito a aprender. Eu acho que esse é o maior, o maior exemplo de como a juventude pode agregar, é reconhecer a falta de experiência, né? Eu reconheço, eu tenho um ano e meio de subprefeitura, né? Eu tenho 2 anos e meio de formado e de gestão pública. Então, realmente, eu tenho muito a aprender e eu não tenho vergonha nem medo de falar. Eu acho que isso, inclusive, ajuda a gente a aprender mais, né? O que eu mais faço hoje na prefeitura é pegar, né, agentes, né, pessoas mais experientes e entender, olha, como você pode me ajudar? Como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Eu, de um lado, eu tenho mais disposição. A gente tem feito um trabalho intenso, que inclusive vara noites, madrugadas, dias sem dormir, noites mal dormidas, que é um ponto que, de certa forma, a juventude domina mais, né? A disposição e o ânimo. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que a experiência não... A gente ainda está nesse processo de amadurecimento. Então, acho que a melhor forma é admitir, é ser humilde, falar, olha, eu realmente não entendo, mas estou disposto a aprender
porque eu acho que, no final de tudo, o diálogo ele sempre tem que vir acima de tudo. Então, esse é um pouco do modo que a gente vem trabalhando na subprefeitura. A gente encontra diversos desafios, Mauro, e eu tinha até comentado com você quando a gente esteve junto, né, de como lidar com diferentes idades e no caso, way of life, né, ou seja, diferentes estilos de vida, em alguns bairros como Copacabana, por exemplo. Copacabana é um bairro onde você tem uma concentração, né, de pessoas mais velhas maior que os outros bairros, só que, ao mesmo tempo, é um bairro muito turístico. O turismo ele também incentiva muito a vinda de jovens. Então, é um bairro complexo para a gente, porque a gente tem que, ao mesmo tempo, satisfazer, né, as vontades, as necessidades, demandas da população residente mais velha e, ao mesmo tempo, tem que agradar os turistas. Então, o maior exemplo que eu dou é em relação a bares e restaurantes. A gente tem uma legislação de mesas e cadeiras na rua que é um pouco mais liberal, ou seja, permite, né, o avanço de mesas e cadeiras na rua, que é uma tendência até mundial, ainda mais depois da pandemia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que conciliar isso, né, com o sossego das pessoas, e Copacabana a gente tem um índice mais alto de reclamação. Então, esse é um dos grandes desafios nossos, que tem muito a ver com a diferença de idade, porque a pessoa que é jovem, ela hoje tem uma cultura que é diferente da pessoa que está lá com seus 40, 50 anos, que é diferente da pessoa que está com seus 70, 80 anos. E para cada nicho, para cada grupo diferente, a prefeitura também tem que ter políticas públicas que vão ajudar essas pessoas. Então, as pessoas mais jovens, que gostam de ir mais à praia, frequentar, né, a orla, enfim, nossas praias maravilhosas. Desculpem os paulistas e as pessoas do interior, mas o Rio, nosso maior ativo é esse. A gente tem que conciliar o interesse desses jovens de querer jogar aquela altinha na praia. Ao mesmo tempo, a gente tem que conciliar, né, as demandas da população mais velha de querer frequentar praças públicas, e a gente tem feito um trabalho bonito, né, de aulas gratuitas para a terceira idade, implementação daquelas academias da terceira idade, criação de espaços, né, ricos em natureza, vegetação, que possam agregar uma calma, uma paz espiritual, né, nos nossos espaços públicos. E aí a gente vai sentindo, né, o calor da rua para entender como a gente consegue sempre moderar, claro, sempre estabelecendo diálogo em primeiro lugar. Então, Mauro, é um pouco isso que eu tinha para apresentar. Foi um desafio, acho que ainda continua sendo um desafio ser subprefeito, agora com 24, mas entrando com 22. Eu tenho 1 ano e meio aí de amadurecimento, mas acho que ainda tem muitos anos para amadurecer e aprender com as pessoas, né, que já passaram pelo cargo onde eu hoje ocupo, que já entendem, né, da máquina da administração pública, de moradores que já entendem dinâmicas dos bairros, e é para isso que, em primeiro lugar, a gente sempre coloca o diálogo. Flávio, como você tem que sair, obrigado pela tua fala. Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, né? Antes de você sair, para encerrar aqui a tua participação. Qual é o pedido que você acha que a nova geração faz para a geração mais velha para facilitar ou para melhorar essa relação entre essas diferentes gerações? O que você colocaria assim como um pedido que essa nova geração tem para a geração mais velha? Eu acho que existe uma demanda, né? E aí, claro, a gente fala de jovens, eu me incluo, né, nesse nicho, nesse segmento. A gente sempre tem uma demanda, né, ainda mais no nosso mundo contemporâneo, globalizado, com tecnologia, né, de tentar aproveitar a vida, né, como se fosse hoje o último dia. Então, a gente vai para a festa, a gente sai, enfim, gosta de ir para bar, restaurante, conversar. Mas eu acho que a maior demanda que a gente precisa entender é que para tudo tem limite, né? Então, a gente, da mesma forma que eu mesmo saio para ir para bares, restaurantes com amigos, né? Final de semana, gosto de tomar meu chopp, ouvir um pagode, uma roda de samba, a gente tem que entender que tem pessoas que reclamam disso, né? Pessoas que também não gostam. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que entender, né, a juventude, né, como
a fase onde você tenta aproveitar ao máximo da vida, ir muita festa, sair muito, né, ter uma vida social muito maior, a gente tem que entender que nós vivemos numa cidade, uma sociedade e ainda mais uma democracia, que a gente também tem que respeitar as pessoas que têm um outro estilo de vida e que não querem, na verdade, ser incomodadas. Porque, ao contrário, a gente pouco vê essa demanda, né? Eu pouco recebo jovens reclamando de, por exemplo, idosos jogando carta numa praça, porque é realmente uma atividade que não atrapalha ninguém, pelo contrário, né? Já o inverso a gente vê muito, né? Muita gente, muitos idosos reclamando da falta de acessibilidade nas ruas por causa de mesas e cadeiras, de som alto, barulho em festas. Então, acho que o desafio, né, nosso, enquanto gestor público numa cidade, ainda mais numa cidade complexa como o Rio, que a gente tem, além de tudo, tem desigualdade social, tem turismo, tem morador. Acho que saiu o som de novo. Não, falaram que saiu o som, mas acho que não saiu, não. Eu acho que conciliar os interesses de todos, de forma que a gente possa agregar. Acho que o maior exemplo, só para também terminar minha fala, eu vou ter uma reunião agora com o prefeito e outros secretários, é quando a gente faz a revitalização de uma praça, né? A praça, ela é um dos ambientes, acho que o primeiro lugar é a praia, é o ambiente mais democrático do mundo, mas a praça também é um dos ambientes mais democráticos que a gente vê. Qualquer um pode usar, qualquer um pode... a gente vê uma diversidade etária muito grande, né? E quando a gente elabora uma reforma, a gente sempre tem que pensar em todo mundo, né? Desde do sujeito que tem um cachorro e precisa de um parcão, né, para o cachorro ficar, até o idoso que precisa ali da sua academia da terceira idade, até o jovem que precisa, enfim, do seu campo de futebol para jogar, da sua mesa de fute-mesa, que agora virou também moda aqui no Rio, né? É como se fosse um ping-pong, só que com bola de futebol, e aí você não tem raquete, você vai com o pé mesmo. Então, a gente sempre tenta conciliar esses espaços, e da mesma forma que existe essa separação física na praça, a gente tenta integrar. Então, colocar um equipamento do lado do outro, porque a gente entende que é uma forma harmoniosa de gerações viverem, enfim, e conviverem, né? Então, acho que é isso. Nosso maior desafio, né? E a nova geração, eu acho que falta um pouco da nossa geração também, isso é uma crítica, né? A nossa geração, às vezes, na ansiedade, a gente esquece de olhar para a experiência dos mais velhos, enfim, né? Então, ouvir histórias, ouvir experiências, né? Acho que tem sido um hábito cada vez mais difícil dessa nova geração e que a gente precisa tentar fazer algum movimento para que a gente volte, né? Com essa cultura de ouvir o mais velho para a gente reproduzir. Bacana, Flávio, que bacana te ouvir, né? Um gestor com essa preocupação de já incluir a diversidade aí no planejamento, né, dessas ações todas que vocês estão fazendo, esse olhar atento para as necessidades das diversas gerações. E acho que essa mesma tendência aí que você falou, né, de gestão, de acolher as diferentes demandas, também serve para a nossa relação, né, entre jovens e pessoas mais velhas dentro do ambiente de trabalho, esse olhar, inclusive, esse olhar diverso. A Cristiane fez uma pergunta aqui, Flávio, né, em relação às oportunidades de trabalho para os 60+, o que a sua prefeitura tem feito na ocasião das contratações de serviços? Vocês têm alguma política nesse sentido? Então, a Prefeitura do Rio, né, com a Secretaria de Trabalho e Renda, ela divulga, né, oportunidades de trabalho que vão desde trabalho específico para pessoas de 60+, mas também com vagas para pessoas com deficiência, para estágio, para jovem aprendiz, né? Então, assim, a prefeitura ela tem essa política pública da divulgação das vagas, onde a gente pega empresários parceiros, né, para fazer essa divulgação. É uma política que a sua prefeitura tem divulgado com muito sucesso, né? Toda semana a gente recebe, né, uma quantidade de vagas, a gente divulga, e a gente tem uma receptividade muito boa da população que enfim, está precisando. Mas, até internamente, uma curiosidade, Cristiane, que eu vou te mencionar,
é que o delta, eu sou economista, eu gosto de falar esses termos de economista, delta é a variação, né? A variação de idade lá na subprefeitura é incrível. O mais novo tem 21 e o mais velho tem 69. Né? Então, a gente trabalha de uma forma... novamente, isso é importante, porque você pega o menino de 21, né, cheio de ideias, cheio de gás, aquela vontade, ansiedade, você pede para resolver o problema, vai, resolve rapidinho, e você vê, né, o meu funcionário que tem, acho que 68, e assim, ele é de uma sabedoria, né? E no começo, eu também com ansiedade, não conseguia ver o valor, né, desse funcionário de 68, eu já ia quase demitir ele no começo, né? Quase demitir dois ou três pessoas que tinham idade mais avançada. Nosso time lá tem muito jovem, mas hoje eu vejo que ele é um dos principais quadros lá nosso da subprefeitura. Por quê? Porque a experiência conta muito. Só que a experiência, ela diferentemente, né, do gás dos jovens, que é instantâneo, a experiência ela demora um tempo para você entender, para você perceber, para você entender que a experiência, né, a inteligência dessas pessoas com base na experiência, ela é importante para pensar, para você não se precipitar com ações que vão dar errado. Então, o tempo, na verdade, é a melhor ferramenta, foi a melhor ferramenta para eu entender a importância da experiência das pessoas mais velhas lá na subprefeitura. Nosso time tem 15 pessoas, né? A gente tem um pessoal que vai para a rua, faz o trabalho mais braçal, mas a gente tem esses colaboradores também com a idade mais avançada que assim, muito contribuem, principalmente para esses toques de vida mesmo, sabe? Olha, Flávio, não faz isso porque... Né? E aí você, na hora, mas como é que ele sabe que vai dar problema se eu fizer isso? Né? E aí você depois escuta dele e fala, não, porque há 10 anos atrás houve uma situação parecida com a sua. Né? Ou seja, 10 anos atrás eu estava com 14 anos, eu estava na escola ainda. Então, como é importante a idade, né, para justamente para poder ajudar a gente a relembrar também um pouco da história, né? Enfim, eu só ia pedir para Ana, eu tenho que sair. Horário, né? Mas agradeço Ana, Mauro, Raquel. Felizmente não vou poder ficar. Agradeço a todo mundo que está aí assistindo. Me coloco à disposição. Eu tenho página no LinkedIn, no Instagram também, flaviovale.rio, o Vale é com 2 L's. Podem me procurar, mandar mensagem. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida de quem é do Rio ou de quem não é. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, Ana. Obrigada a você, Flávio. Foi muito bom te ouvir aí o teu acolhimento às diferentes gerações, entender de como você tem trabalhado. Foi uma grata surpresa aí ouvir a tua contribuição nesse painel. Obrigado pelas trocas e por ter trazido aí as tuas experiências e vivências e teu amadurecimento também na lida, né, com essa geração mais velha e os aprendizados que você teve a partir daí. Obrigada pela tua presença e a gente segue então no nosso painel. O Flávio tem um compromisso profissional agora. Mauro, passo então a palavra para você. O Mauro, deixa eu só fazer um ajuste aqui no... Desculpa um pouquinho. Eu vou passar então a palavra para o Mauro que vai fazer então uma palestra para nós sobre diversidade etária. Eu não nasci ontem, nasci no século passado, né, Mauro? Fica à vontade então, a partir de agora, a palavra é tua. Muito obrigado, Ana. Não sei se o Flávio está aí ainda, quero só parabenizar ele pelas palavras que ele disse. Falar também que, quando a gente fala de viver claramente, cada um tem um modo de ver isso. Né? Alguns vão para boate, outros vão para jogar cartas, e isso está tudo certo. Né? Só respeito um pelo outro, que isso é fundamental também. E outro ponto que ele colocou também, que é a experiência. A experiência não se aprende em bancos escolares, e se aprende vivenciando. Então, essa troca geracional é extremamente valiosa. Então, vou fazer minha apresentação aqui, vou projetar um minutinho só. Vocês estão vendo já? Sim. Está vendo, Ana? Tudo certo? Estamos vendo, tudo certo. Maravilha. Então, a gente vai conversar sobre alguns temas como expectativa de vida, empregabilidade, empreendedorismo,
consumo, gerações, inspirações reais, ageless, que significa essa palavrinha tão mágica, e tendências. A Organização Mundial de Saúde instituiu a década do envelhecimento saudável, período que vai de 2021 a 2031. E por que isso ocorre? Justamente porque o envelhecimento populacional está entre as mega tendências para o século XXI, entre os 20 grandes temas que mudarão os negócios muito em breve, entre outros que são igualmente importantes também. Então, nós temos que estar muito atentos para esse assunto, hoje, né, e não lá na frente. Apenas. Quando a gente fala de envelhecimento populacional, o Japão, por exemplo, já ultrapassou a marca de 26% da sua população qualificada como idosa. E na Europa, isso também está em grande crescimento. Vários países já ultrapassaram a marca de 20% da população. Quantos brasileiros são 60 a mais? Em 1960, eram 5% da população. Em 2020, atingimos 16% da população. E, muito em breve, em 2050, seríamos 1/3 da população brasileira. E quando nos referimos à expectativa de vida, países com maior taxa são países ou desenvolvidos ou menores do que o Brasil. Com o Mônaco, por exemplo, que atingiu já 87 anos. E vários países como o Japão, Itália, Suíça, também têm um número muito parecido, girando em torno de 83, 85 anos. E no Brasil, a expectativa de vida em 1940 era de 45 anos. E no período de 80 anos, nós conseguimos aumentar isso e o último levantamento do IBGE chegou ao número de 77 anos. O que isso significa? Um ganho de quase 32 anos na nossa idade. Isso é extremamente significativo. Se em 1940 o velhinho daquela época era considerado aquele que tinha 41, 42 anos, hoje em dia, com a mesma idade, nós podemos ser campeões mundiais de meios pesados. E ele fala que nem vejo a idade, estou me sentindo bem pra caramba. É muito interessante esse estímulo que ele dá. Mas não só ele. Pessoas mais velhas conquistaram também recordes mundiais com a cidade em termos de atletismo. Jogos Paralímpicos, ela tem esclerose múltipla e com 56 anos conquistou uma medalha. Rosa Maria, aos 57 anos, assumiu a direção do hotel em que já foi faxineira. Olha que bacana essa reinvenção na vida dela. E a Michelle, que todos conhecem, ganhou o Oscar, melhor atriz, tem 60 anos e nos deixou esse legado, essa frase fantástica: não deixe que ninguém diga que você já passou do seu melhor. E entrou para a história como a primeira asiática mulher a ganhar essa condecoração. E o Joel, com 68 anos, é o brasileiro mais velho a chegar no topo do Monte Everest. A gente pode contar nos dedos quantas pessoas chegaram até esse topo e quantos são jovens e quantos são mais velhos. E ele era sedentário até os 50 anos, que é um outro desafio também. Nilson Isaías, em 2019, foi um dos vídeos mais curtidos no YouTube. Tem 72 anos. Então, no meio virtual também, são esses 60 a mais, 50 a mais fazendo a diferença. O Aleixo, navegador de 79 anos, que passou velejando e foi destaque até no próprio Jornal Nacional. Olha que incrível a capacidade que ele teve. Ele está vivo e está feliz da vida. Ângela conquistou o Grammy Latino aos 95 anos. Olha que incrível a capacidade que ela teve de ser homenageada dessa maneira, com seu talento sênior. Antônio Gouveia, aos 102 anos, lançou um livro. Ele diz o seguinte, que o objetivo dele é gerar reflexões sobre o futuro da humanidade, abrir a mente das pessoas buscando ideias que possam trazer evolução. Olha que ensinamento bacana. E essa tatuadora indígena é a mais velha mulher a ser capa da Vogue, com 106 anos.
e continua trabalhando e sendo ativa no mercado de trabalho. Nossos grandes desafios quando falamos de idade vamos atingir brevemente os 100 anos. E aí? Como nós vamos estar bem fisicamente? Como será a nossa estabilidade emocional? Qual o equilíbrio espiritual? Eu estou falando não de religião propriamente dita, mas do equilíbrio espiritual, que é totalmente diferente. Socialização é um dos segredos, né, que a gente vê com pesquisas e estudos, que nós temos que intensificar cada vez mais nossa vida geral e particularmente quando a gente completa 50, 60, 70 anos. Aprendizado contínuo, isso é para a vida toda, né? Sem dúvida, né? E a segurança financeira. Eu quero dizer com isso que a segurança financeira é um dos itens, e não é o principal, e não está em último lugar aqui. Mas não coloquei nada em ordem. Cada um vai avaliar a sua forma. Mas a segurança financeira, sem as outras 5 questões, também não funciona. Então, o equilíbrio é a palavra de ordem. Só que enfrentamos também um outro desafio, que é o idadismo. Idadismo, etarismo, ageísmo, como a gente quiser qualificar, ou preconceito por idade. O número é assustador. Metade da população global já sofreu preconceito etário em relação à idade. E, como eu falei no início, do mais velho em relação ao mais novo e do mais novo em relação ao mais velho. Todas as gerações sofrendo igualmente algum tipo de discriminação, mesmo sendo diferentes em cada faixa etária. Isso tem que ser combatido na educação básica, tem que ser combatido no mundo corporativo, tem que ser combatido por todos nós, que nós somos, hoje em dia, influenciadores. E nós temos a obrigação de ser não etarista e propagar esse tipo de conceito. O etarismo ocorre, inclusive, em Hollywood. Né? Essa atriz famosíssima, aos 56 anos, recebeu críticas pelo seu cabelo branco. Nos Estados Unidos, que é liderado por um profissional quase 80 a mais, demonstra, através de vários estudos, a perda na economia pelo preconceito etário em todos os sentidos. Ou seja, isso não é do indivíduo, isso não é apenas da sociedade, mas afeta todos nós de maneira extremamente nociva. E o que é um idoso aqui no Brasil? O idoso, muitas vezes, é associado a algumas palavras que não têm o menor sentido, como arcaico, caduco, gagá, primitivo. E uma coisa que incomoda muito é a ignorância quando nós escrevemos. Idosos com 45 anos. Olha a educação, como eu estou falando. Não é só respeito, mas é também a capacidade de aprender e de estudar e de divulgar, principalmente na mídia extremamente respeitada, esse tipo de manchete. E aqui, o próprio Google, eu coloquei essa frase de propósito: homem 50 mais, e a resposta foi: a ingestão recomendada para idosos é tanto. Idoso no Brasil é quem tem acima de 60 anos oficialmente. Por isso, várias iniciativas vêm combatendo o idadismo. A gente realizou, através do Hub 40+, que é a minha consultoria de diversidade etária, junto com a TIM, o primeiro guia geracional da Telecom. Há uma campanha mundial também chamada de Stop Idadismo, que é justamente para combater o preconceito em relação à idade. E outras iniciativas, como a Associação Brasileira de Anunciantes, glossários, guias de boas práticas, tudo isso são iniciativas extremamente valiosas, cada um complementando a outra, para que a gente evite esse tipo de abordagem. Idade não é um documento, diz a Veja. Né? Mídias falando sobre isso agora, no sentido de alerta e de conscientização do grande público. Fantástico fez uma matéria justamente sobre etarismo, né? Com a Ana Carolina Raimundi apresentando. E ela falou claramente, foi catártico falar em idade, o peso que colocaram na gente é muito grande. Então, o depoimento dela, né, num dos maiores programas, né, que nós temos, a Tânia também estava na Rede Globo, né, Tânia? Então, ela pode comprovar essa inserção desse tema na mídia como um todo. Sem limites para a idade.
Olha o Globo, né, o principal jornal do Rio de Janeiro, colocando exatamente essa questão. Pessoas, profissionais acima de 60 anos se reinventando. Eu tive o privilégio de dar um meu depoimento também nessa matéria, que saiu na capa do Globo. E aí vem um ponto interessante. O idadismo acabou de ser inserido no dicionário da língua portuguesa, através de uma parceria do Stop Idadismo com a Academia de Ciências de Lisboa. Há quanto tempo a gente demorou para colocar esse tipo de qualificação? Porque, se não existe no dicionário, pode não existir também na vida real. Então, na hora que coloca, insere esse termo, é importantíssimo que a gente comece já a debater. Quem são os idosos, efetivamente, que nós estamos falando? São esses? Ou são caducos, velhos, gagais, como estava naquele outro print? Né? Graças a Deus, isso começa a mudar. Né? Várias placas começam a surgir no Brasil inteiro, tirando a bengala dos 60 a mais e colocando ele ereto e ativo. A Sociedade Italiana de Gerontologia e Geriatria qualifica o idoso com 75 anos, que são 10 anos a menos da expectativa de vida da Itália, que é de 85 anos. E aí entra o termo de ageless, que são aqueles sem idade. Esse termo foi cunhado, que também é chamado de perênios, até inclusive vai falar um pouquinho sobre isso também, que é nome e tema da minha coluna na revista Exame também, que eu abordo justamente a reinvenção dessas pessoas. Sem idade. Para que eu preciso me preocupar com a idade? E sim com a postura que tem diante da vida. Só que esse termo está sendo alterado também. De ageless, nós estamos passando a usar a terminologia ageful, que são os cheios de idade e cheios de vida. Um dos exemplos é a Miriam Goldenberg, né, que tem 66 anos e escreveu agora recentemente, lançou um livro, A Arte de Gozar, em que ela entrevistou mais de 5.000 homens e mulheres e está no primeiro lugar na Amazon. 66 anos, mostrando uma realidade em que ela teve um estudo muito profundo sobre esse assunto. E aqui, cheio de idade, cheio de vida, um trabalho voluntário exercido pelo Henrique, que tem 88 anos, fala 9 idiomas e vai nas ruas de Curitiba oferecer aulas gratuitas. O sonho dele é publicar 2 dicionários em livro. É o sorriso dele impactando pessoas de todas as idades. O Projeto Avó veio trabalhar, é incrível. Quem puder entrar no Instagram deles vai acompanhar esse projeto que traz empoderamento a essas avós. Elas produzem, vendem através do e-commerce da Avó Veio Trabalhar e são também garotas propagandas dos próprios produtos. Olha que incrível, olha que empoderamento, olha que capacidade que esse programa teve de trazer uma vida plena para essas mulheres, dentro da geladeira, como garota propaganda. É impressionante, né? E o sorriso é o mais interessante. Inspiração. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: atenção. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? É uma provocação. Depois eu quero que vocês coloquem no chat dizendo quantos anos você teria se não tivesse essa informação. O Emily tem 49 anos ou 69 anos? Na carteira de identidade, ele tem um registro de 69 anos. Ele conversou com vários médicos que deram a ele uma saúde de 49 anos. E qual foi a ação dele baseada nessa experiência? Ele entrou na justiça da Holanda para legalmente reduzir a sua idade em 20 anos. Ele alega o seguinte: além da minha postura física, essa postura mental, que eu estou me sentindo muito bem, estou me sentindo com 49 anos, a pergunta que eu quero fazer para o tribunal é: vivemos uma época que é possível mudar de gênero e de nome. Por que não posso mudar a minha idade? É um grande questionamento. E ele alega 2 questões. A primeira é que, quando ele manda currículo para empresas, quando ele tem, mostrando que ele tem 69 anos, não recebe nenhum retorno. Quando ele tem 49 anos, ele recebe vários feedbacks.
E o outro, que talvez não seja tão importante como o segundo, mas para ele é no Tinder. A mesma coisa ocorre quando ele coloca a idade diferente. Gerações. Quem são, aonde estão, como se comportam, né? Globo Repórter aí falando, né, Tânia, de novo, né? Citando muito a Rede Globo aqui. A geração tradicionalista, a geração baby boomers, X, Y, Z, Alfa, tem mais, né? Geração C, nascida durante a pandemia, a geração S, que é a geração sanduíche, que a gente precisa apoiar sempre, né? Os pais e os filhos que antes não existiam, né? Porque hoje os nossos pais e avós vivem, né, 80, 90, 100 anos, né? Então tem esse desafio também. E aí eu pergunto para vocês, será que isso tudo faz sentido? Essa qualificação, essas caixinhas estereotipadas através das gerações, de números da identidade, né, da certidão de nascimento? Será que todos os 20 mais têm os mesmos propósitos? Será que todos os 30 mais têm as mesmas aspirações, os 40 mais a mesma maturidade, os 50 mais têm os mesmos objetivos, os 60 mais as mesmas perspectivas? Será que os 70 mais têm os mesmos desejos? Será que os 80 mais têm os mesmos interesses? Será que os 90 mais têm as mesmas experiências? Será que os 100 mais têm os mesmos sonhos? Vamos parar para refletir se o enquadramento de pessoas através da idade fixa faz algum sentido. Esse menino tem 8 anos e resolveu se candidatar a uma vaga de emprego. Ele diz que é muito bom em lavar louça. Aí a pergunta que fica é, qual é a geração dele? Com a consciência toda que ele tem. Quantos anos ele tem, o Brian? Será que alguém consegue adivinhar? Atenção, ele tem 45 anos. Mas por que eu citei o Brian aqui? Porque ele quer ser mais novo, em todos os sentidos. O que ele fez? Ele gasta 2 milhões de dólares por ano para um tratamento para ter 18 anos. E como é que isso funciona? Ele é acompanhado por mais de 30 especialistas de várias especialidades. Consome menos de 2.000 calorias veganas por dia e toma mais de 100 suplementos e medicamentos. E ele, segundo ele conseguiu reduzir a idade biológica em 5 anos. Ele fala que não é uma experiência para todo mundo, evidentemente, né? Porque gastar 2 milhões por ano de dólares também não é para todo mundo. Mas ele quer mostrar ao mundo que isso é possível. E aí cada um interpreta, né, a posição dele. Mundo corporativo. A diversidade etária é sempre a última colocada. E quando eu falo última colocada, nesse gráfico, por exemplo, se vocês forem perceber no detalhe, está inclusive abaixo dos outros. Então é a última mesmo, né? Não é força de expressão, não. O Marco Aurélio postou no LinkedIn se a idade influencia na contratação. 81% disseram que sim. E agora vamos à opinião de um especialista. Max Gellinger, né, muito conhecido, um dos influenciadores do LinkedIn, colocou uma pesquisa semelhante. Qual é o preconceito que é mais comum no mercado de trabalho? E a pesquisa, com quase metade das pessoas, foi exatamente a idade. E essa enquete recebeu quase 40 mil votos. O idadismo se manifesta, na maioria dos casos, de forma subliminar, com isolamento ou desprestígio gradativo daquele colaborador. É uma total contradição, na medida em que profissionais mais velhos carregam experiências valiosas e diferenciais que evoluam com o tempo, como a maturidade e a inteligência emocional, além da lealdade à empresa. Isso aqui foi uma entrevista que eu dei para o LinkedIn Notícias, que foi publicada, e eu reforço sempre essa frase. Nós temos que valorizar as pessoas mais velhas, principalmente devido a essas características que eu mencionei agora. E a contradição acontece o tempo todo. Qual é a média de idade dos CEOs das principais empresas da Bolsa de Valores, as maiores do Brasil? É de 54 anos, quase. Por que ele pode liderar aquela empresa, mas não pode contratar pessoas e profissionais abaixo dessa faixa etária? Não é uma total contradição. Ainda mais quando a gente percebe que os 50 mais concentram mais de 70% da riqueza do Brasil, movimentando a economia. E o público 40 mais, como é que fica nessa história?
é 40% da população. Nós estamos falando hoje no Brasil de quase 85 milhões de brasileiros com essa taxa. Só que 70% deles sofreram preconceito etário no mercado de trabalho. É impressionante. Esses números são extremamente nefastos para a economia e para a dignidade desse profissional. Será que faz sentido ser velho aos 40 anos? A apresentadora Eliana responde. Ela colocou essa postagem contra o etarismo e falou que ficar mais velha significa se tornar mais madura, sábia e segura. Faz sentido ser velho aos 30 anos? Essa reportagem do Você RH traz exatamente isso. Pesquisa dizendo que quase um quarto dos entrevistados já sofreram preconceito etário com 30 anos. Aqui, um anúncio, uma vaga de emprego, né, que é o que é proibido fazer com a idade, 20 a 33 anos. Será que esse profissional que tem 34 anos, por exemplo, não serve por quê para essa vaga? Então, é incrível, né, de perceber isso quando a gente tem também essa capa da Época Negócios colocando o velho com 35 anos. Ou essa menina que tem 38 anos reclamando do preconceito etário. Não tem vaga para ela no mercado, apenas pela questão da idade. E a aposentadoria compulsória, ou seja, pelo outro lado da moeda. Será que faz sentido as empresas colocarem, por exemplo, a data limite para exercer aquele cargo com 60, 62 ou 65 anos? Será que aquele profissional que tem 61 anos, por exemplo, no dia seguinte em que paga a velhinha de aniversário, ele não é mais qualificado para ocupar aquela cadeira, mesmo entregando o resultado, sendo respeitado pelo mercado e tendo credibilidade perante todos? De um dia para outro, ele não serve mais. Leonor tem 59 anos e foi eleita a melhor chefe feminina do mundo em 2022. Susan tem 67 anos, assumiu a presidência do Conselho de Administração da Disney. É a primeira mulher nesse cargo na história da empresa. Será que você contrataria uma profissional com 101 anos? Olha o preconceito aí, olha a resposta aí preconceituosa. E eu vou dar um exemplo real do furacão Hudson. Ela, aos 101 anos, tem um novo desafio na carreira. Ela assinou o contrato por 5 anos para exercer o cargo de diretora no Conselho de Administração do maior aeroporto de Toronto, no Canadá. Então, os talentos maduros estão fazendo a diferença em vários sentidos dentro de várias empresas e a mídia está colocando isso de maneira bem enfática cada vez mais. Programas estão sendo criados para recrutar profissionais de 50 a mais. Há várias iniciativas de várias empresas diferentes e de várias formas diferentes, como consultores 60 a mais, por exemplo, ou como estagiários 60 a mais. E quais são as razões para contratar um profissional 50 a mais? Entre as razões está o equilíbrio, né? Trazer confiança, liderança, maturidade àquela equipe. Por outro lado, a integração entre gerações promove uma troca de experiências e conhecimentos. Networking, acumulado ao longo de toda uma vida profissional, isso faz total diferença. Forte rede de relacionamentos. A lealdade à empresa, eles mudam menos de emprego. Um número que eu tenho recente dá conta de que o profissional fica, em média, dentro de uma empresa hoje no Brasil, 22 meses. Ou seja, a empresa treina ele para ele ficar menos de 2 anos. Quando é tecnologia, esse número cai para 18 meses. Então, olha como a gente está falando hoje de uma média de profissionais. E o profissional mais antigo, muitas vezes, ele quer também ter uma experiência, socializar e ter novos conhecimentos. E, por isso, ele fica bastante tempo. Até porque ele já traz isso do passado, da cultura dele lá atrás. E eu mostro agora 2 exageros, talvez, para muitos de vocês. Ele tem 100 anos, o Walter, e ele continua trabalhando na mesma empresa, na qual ele tem 84 anos de carteira assinada. Ele entrou para o Guinness Book. Outro exemplo, a Beth, que tem 86 anos, há 65 anos trabalha na American Airlines. É uma comissária de bordo mais antiga do mundo. Empregabilidade.
O tripé educação, emprego, aposentadoria está totalmente obsoleto. Antes, a gente falava de educação formal. Hoje, a educação é ao longo da nossa vida toda. Por outro lado, o emprego se transformou em trabalho. E a aposentadoria pode até acontecer, mas nós temos que ter sempre um rendimento ou ser ativos de maneira voluntária nesse mundo todo que é complexo e dinâmico. O conhecimento técnico, de acordo com o headhunter Ricardo Bassalha, que entrevistou mais de 1.000 executivos, é o que te coloca no jogo. A inteligência emocional te dá condições de vencer o jogo, mas é justamente a capacidade de adaptação que te faz ganhar o campeonato. E quem se adaptou ao mundo que não existia internet, que se adaptou ao mundo que não existia Google, que se adaptou a várias e várias moedas que tiveram no Brasil e, inclusive, a inflações que chegavam naquela época a 3.000%, a gente consegue se reinventar nesse mundo, né, de chat, GPT, o mundo de inteligência artificial e o que a gente quiser se reinventar. A gente precisa ter a vontade genuína. Essa questão de médio não existe. Nota 5 para passar já está totalmente ultrapassada. Inovar em direção à média é a receita para o fracasso. Assim como para avançar na carreira, a gente precisa se transformar com frequência. Vide empresa, né? O Netflix é um exemplo dessa reinvenção. E nós, pessoalmente e profissionalmente, precisamos ter essa atitude também no nosso dia a dia. A gente não precisa de caixas para pensar. Vamos pensar fora da caixa. Vamos reinventar o nosso dia a dia profissional. Fazer mais do mesmo não leva a gente ao mesmo. E será mesmo que nós queremos o mesmo? Eu acho que dei nó com essa frase, né, no cérebro de vocês. Mas é por aí, né? Vamos fazer a diferença. E olha o que acontece. Universitários entrando na academia com mais de 40 anos. São quase 600 mil brasileiros nessa faixa etária. O crescimento de quase 200% nos últimos 10 anos. Só que também enfrentamos os desafios. Né? Recentemente tivemos esse caso em Bauru, em que alunos debocharam de um colega por ter 45 anos. E quem foi desmatriculada foram exatamente essas 3 aí que falaram dela, porque ela foi para a Inglaterra através de uma bolsa de estudos, estudar fora. Então, olha a luva de pelica, né? O retorno que teve, né? E a mobilização com o tema etarismo e idadismo. Na sala de aula, essa faxineira entrou. Para quê? Porque depois de 12 tentativas frustradas, ela entrou aos 49 anos na faculdade de medicina. Olha que desafio incrível. E foi fácil? Não, não foi. Ela enfrentava todos os dias essa frase que ela colocou. O que eu mais ouvi é que estava velha, no fim da vida, e não deveria perder tempo tentando ser médica. Olha que incrível. E aqui a Josiane Silveira, de 50 anos, professora. Olha os alunos com ela, e hoje ela está em uma outra sala de aula, sendo estudante de medicina. Olha que bacana o que ela conseguiu também se reinventar. E a gente pode se reinventar em várias carreiras. 60% das profissões que existem hoje vão desaparecer muito em breve. E como nós vamos estar preparados para assumir postos, novas oportunidades nessas 5 profissões? Alguém pensou em atuar dessa forma aí? Então, é muito bacana quando a gente começa a ver novas oportunidades que a gente pode ser inserido em várias áreas diferentes. Cláudio Reis, ele vendia na infância banana recheada para ajudar a família. Depois foi office boy, entrou no Tribunal de Justiça, trabalhou na Xerox. E o que ele faz hoje? Ele é escritor de algoritmo. Uma palavra que, algum tempo atrás, não fazia sentido muito para a gente e cresceu demais nesses últimos tempos. Aprendizado contínuo é uma obrigação. Nós vamos evoluir com tudo no nosso aprendizado. Pode ser com universidades que estão oferecendo oportunidades gratuitas de ensino no mundo inteiro. Pode ser com tudo e com todos. A gente precisa entender que o outro tem muito a ensinar e nós temos muito a aprender também. Então, a gente se colocar nesse formato que qualquer um, com histórias de vida muito peculiares, com histórias de vida únicas, a gente consegue interagir e crescer com essa integração.
Hoje a gente fala muito de ambidestria, que serve para o mundo corporativo e serve também para nós profissionalmente. São pessoas e profissionais multitarefas que atuam em várias frentes, preocupadas com o hoje, mas também vislumbrando a inovação do amanhã. Tecnologia. Olha o número de idosos que estão crescendo nas redes sociais. A gente não está falando de 100%, não, está falando de quase 5.000% em várias redes, como o Instagram, por exemplo. E quando a gente fala disso, entram programas gratuitos oferecidos por grandes empresas também para qualificar esse profissional. 55% dos diretores de TI têm mais de 50 anos. Quem falou que os 50 mais não mexem com tecnologia? Então, olha aí, desmistificando também alguns temas que a gente ouve muito perante o mercado. Aqui uma executiva, a Glória, que assumiu uma startup tendo 60 anos. E ela fala desses 5 itens que são fundamentais: não ter medo ou não deixar que ele te paralise, o conhecimento contínuo, comprovar resultados efetivos, a diversidade e falar outro idioma. Segundo ela, são fundamentais. Resiliência, uma característica do profissional 60 mais. Será que alguém sabe quem é esse profissional? Quem é essa criança? Ela foi criticada por falta de criatividade quando começou a exercer a profissão. Ele foi demitido, Walt Disney, por ter falta de imaginação e boas ideias. Olha a resiliência aí fazendo diferença. Quando a gente olha esse copo, muita gente vai falar tem um copo cheio e um copo vazio. Eu vejo de outra forma. Para mim, o mais importante é que a gente tem o copo. A gente faz com o copo o que a gente quiser, coloca dentro o que a gente quiser. O protagonismo é nosso. E coloca o que e quando a gente quiser. Nós podemos colocar um dia água, por exemplo, que não tem gosto, não tem cheiro, e viver dessa maneira. Ou podemos colocar no dia seguinte bicho, vinho, cerveja, ou qualquer uma dessas opções. O importante é que a gente tenha autoconhecimento e, com isso, a gente crie uma elevada autoestima para perceber o que nós temos de melhor e o que a gente deve aprimorar cada vez mais. LinkedIn. Né, Tânia? Olha a nossa ferramenta aí, querida. O LinkedIn é a ferramenta indispensável para os profissionais hoje em dia. Nós estamos falando de uma rede que está caminhando a largos passos para 1 bilhão de conectados no mundo inteiro. E no Brasil nós temos 63 milhões de profissionais cadastrados nessa rede. É uma rede poderosíssima. E, com isso, eu falo sempre que a gente precisa ser útil, respeitado, demonstrar nosso conhecimento, estar na mente das conexões e, com isso, a consequência é que a gente será procurado e recomendado. Não se venda no LinkedIn, seja comprado pela rede. Isso é fundamental. E vamos parar de desculpas esfarrapadas, falta de tempo, sem ideias para temas ou medo de críticas. Coloque efetivamente a mão na massa. Comece a interagir com a sua rede, comece a publicar, comece a fazer diferença e comece a transmitir o seu conhecimento pela rede. Papai Noel está no LinkedIn. Olha que incrível. Cada um com sua abordagem diferente, cada um com um posicionamento diferente, com um perfil diferente, cada um se colocando de uma forma interessante para o mercado. Isso é LinkedIn. E o Ricardo Amorim, um dos principais influenciadores dessa rede, que tem acima de 50 anos, ele nos diz: uma nova carreira aos 45 anos, empreender aos 55, fazer faculdade aos 65, melhor ir se acostumando. Exatamente isso. Alcir Carneiro tem 61 anos, passou 23 anos da sua vida cortando grama, mas ele tinha um sonho. E hoje, depois de ter passado em 3º lugar no curso de enfermagem, ele tem uma postura diferenciada e nos ensina: nunca é tarde, todos somos capazes. Os exemplos são demais. Davi Van tem 64 anos e se formou em Direito, concluindo 3 cursos de pós-graduação, realização de um sonho. Edicleia concluiu o ensino médio aos 66 anos, superou um câncer e entrou na Universidade Federal aos 72 anos. E o Carlos Manso, que aos 92 anos tinha aulas presenciais e se reinventou na pandemia, estudando arquitetura através do meio online. Dona Maria concluiu o primário aos 40 anos, no ginásio aos 50, se formou em pedagogia aos 76 anos. É possível para todas as idades, para todos nós, assim como o José demonstrou para a gente aos 77 anos, se formando em Direito, conseguindo aprovação
e o canudo do exame da OAB. Carreira livre transformadora, CLT. É assim que eu chamo isso. Mas não necessariamente no mundo formal do trabalho. A gente pode empreender também. Empreendedores 50 mais são quase a metade dos empreendedores. E os principais sonhos do brasileiro é empreender. E quando a gente fala nesse lado do startup, a gente associa muito com a juventude. E a experiência, de acordo com a Folha de São Paulo, fala mais do que a juventude, pesa mais. Esse gráfico à direita demonstra que a idade média dos fundadores, globalmente falando, das startups de sucesso é de 45 anos. A experiência fazendo a diferença na interação com a juventude. Exemplos aqui no Brasil, né? O Guilherme Horner dirige o WhatsApp, é o responsável na América Latina pelo WhatsApp. Milton Beck dirige o LinkedIn e o Alex Sapiro, um tempo atrás, era o CEO da Amazon e hoje dirige o SoftBank. Todos profissionais acima de 50 anos na tecnologia, não apenas com programação, né, em várias áreas que envolvem, mas dirigindo empresas que são referências para o mercado. Startups, o empreendedor cria startups de tecnologia aos 52 anos. E ele tem mais 3 outras empresas, ele vem se reinventando o tempo todo. Aos 59 anos, ele se tornou fundador de uma startup e hoje é investidor de 48 empresas. O Vlado é um dos exemplos bem bacanas desse mundo startupeiro. Coisa de garoto, empreendedor com 68 anos, criou uma fintech e patenteou em 180 países. Olha que incrível isso. Um hackathon, uma maratona de empreendedorismo voltado exclusivamente para profissionais 50 mais. Dentro dessa linha, criando produtos e serviços para essa faixa etária também. Empreendedores com mais de 50 anos estão ganhando relevância. Baby boomers fundam seus próprios negócios. A média de idade dos empreendedores no Brasil é de quase 50 anos. Alfredo Lopes tem 78 anos e lançou um livro chamado Diário de um Empreendedor. O impacto social foi gerado por Pedro Henrique Veiga, que tem 82 anos e criou com essa idade um programa que chega a comunidades carentes da África e no Oriente Médio. Edson Andrade foi demitido aos 65 anos e criou uma plataforma de gestão totalmente online. E ele fala que todos podemos superar e nos reinventar. Marcos Vasconcelos, aos 83 anos, fala sobre inovação pelas pessoas. É fantástico a capacidade que ele tem de transmitir esse tipo de conteúdo. Milton Molina, aos 85 anos, vende futuros. Olha que incrível. E esse alemão, aos 92 anos, criou uma turbina eólica e está fazendo diferença, reduzindo custos das indústrias. Aqui, globalmente falando, o Henry Nestlé criou a empresa com 52 anos. O John com a Coca-Cola com 55. O Charles, aos 61, criou a IBM. Por que empreender aos 60 anos? Por necessidade financeira, para identificar uma oportunidade de mercado, para realizar um sonho adormecido ou simplesmente para sentir que a gente é útil e produtivo. Ou pode ser por tudo isso junto e misturado. O trabalho reinventado. No Japão, a Dentsu, que é uma agência de propaganda, paga para profissionais que estão se aposentando abrirem seu próprio negócio, com o estímulo financeiro da empresa. Isaura Demari tem 80 anos. E o que ela fez? Ela abriu uma conta no Instagram e hoje se chama a vovó fashion dessa rede social. Será que desde pequena ela sonhava em ser essa vovó fashion no Instagram? Hoje ela posta fotos desse tipo e tem mais de 230 mil seguidores nessa rede social. E essa japonesa, com 91 anos, entrou para o Guinness Book. O que ela fez? Ela criou um canal no YouTube sobre videogames. É uma youtuber de games. Tem 530 mil pessoas seguindo ela. E ela entrou para o Guinness Book como a mais velha youtuber de games do mundo. Certamente ela não sonhava em fazer isso. Ela não chegava para a mãe dela e falava: eu quero ser youtuber de games quando eu chegar aos 90 anos. O que você quer ser quando for 90 anos? É impressionante. Quando a gente fala de mercado de consumo, há um vácuo gigante em relação a essa faixa etária.
O Festival de Cannes, ante a pandemia, alertou para o negligenciamento do consumidor acima de 50 anos e da perda de receita das empresas por ignorarem as oportunidades relacionadas com a economia prateada. Na Austrália, 5% das pessoas, se estivessem empregadas no país acima de 55 anos, geraria para a Austrália 35 bilhões de dólares por ano. A economia prateada representa a terceira maior economia do mundo, gerando mais de 15 trilhões de dólares por ano, mundialmente falando. E várias empresas começaram a perceber esse universo. A Pantene lançou uma campanha de valorização do cabelo grisalho. Isabela Rossellini, aos 70 anos, é garota propaganda da Lancôme. E uma rede de supermercados adaptou todo o ambiente interno para favorecer a circulação desse público. E no Brasil, como é que fica isso? Mais de um quarto da população brasileira tem acima de 50 anos. No entanto, 76% desse público sustenta as gerações mais novas, sustenta os lares brasileiros de maneira parcial ou integral. O maior poder aquisitivo gira em torno de 2 trilhões de reais por ano e é o maior poder aquisitivo que tem. Em várias áreas diferentes, há uma atuação muito enfática dessa faixa etária. Só que 45% deles têm dificuldade em ter suas necessidades atendidas. Isso está virando um pouco e vários produtos e serviços estão sendo criados para essa faixa etária. Inclusive, estão virando alvos das construtoras e academias de ginástica exclusiva para idosos. Olha que incrível isso. Várias marcas estão percebendo a importância desse público e criando campanhas publicitárias para atingi-lo. E até o primeiro banco, com foco no público 50 a mais. Eu até brinquei na campanha dizendo que, na realidade, não é bem Fábio Júnior, é Fábio Sênior, ele tem acima de 60 anos. Então, também é interessante, né, essa mudança de paradigma. Capa, né, de revistas velhas, sim, com orgulho, né? E é a hora de enxergar a idade apenas como um número e não como uma definição de quem somos, fala a Natura, por exemplo. Os 50 a mais são a faixa etária que mais compra na internet. É impressionante e para muita gente pode surpreender esse número, mas são pesquisas reais do mercado. O e-commerce está girando através e se multiplicando através do consumo desse público, né, de várias áreas diferentes. E a gente entra na harmonia geracional. Eu não falo de conflito, mas eu falo de convivência harmônica entre as gerações. Vários projetos estão sendo idealizados. Aqui são alunos de uma escola de inglês que falam com idosos de asilos nos Estados Unidos aprendendo inglês. O programa Aconchego, por exemplo, é onde uma idosa de vários países atende e recebe jovens brasileiros, por exemplo. Capacitação tecnológica, jovens ensinando pessoas mais velhas em vários aspectos da tecnologia. Agora, olhem os benefícios que cada uma delas recebe. E olhem também a diferença. Estava sentada no sofá e agora está em pé, sorrindo. Fabiola Maia é vovó louca no Instagram. Ela vende coxinhas e criou esse projeto junto com as filhas e netas. E olha que incrível, já tem mais de 54 mil seguidores nessa rede social. Tem 93 anos, se transformou em personagem, realiza lives e também ensina criatividade e empreendedorismo através do Instagram. Negócios familiares entre pais e filhos ou entre amigos, com um tendo a metade da idade do outro. A mescla de gerações gera desafios e oportunidades. Então, mentorias bilaterais. Não é mentoria e depois mentoria reversa. São bilaterais. Os dois crescem e aprendem um com o outro. A diversidade de gerações torna equipes mais produtivas e criativas. Vários estudos demonstram isso. Troca entre diferentes gerações fideliza clientes e retém talentos, com certeza. A idade rima com felicidade, com flexibilidade, com oportunidade, com sustentabilidade, maturidade, por aí vai. Lucratividade, no final das contas, também rima com idade. Dicas de livros, filmes e séries. O filme mais clássico, quando a gente fala desse tema, é O Senhor Estagiário, em que a gente fala do poder da colaboração, de ser ativo, aproveitar as oportunidades, o autoconhecimento e da ética acima de tudo. Outras séries e filmes que eu recomendo, né, estão listados aí. E são abordagens diferentes sobre esse tema que são muito interessantes também de vocês depois
visualizarem. Livros. Manual do Novo Velho é um manual descontraído, leve, que traz essa realidade desse novo velho, que na realidade é muito mais novo do que velho. E foi escrito por Marco Antônio Vera Souto, que tem mais de 60 anos e hoje é head de estratégia do grupo Artplan, leia-se Rock em Rio. Revolução 50+, Amerigo Goldenberg falando sobre a invenção de uma bela delícia, etarismo, e a gente chega nas histórias em quadrinhos. Até o super-homem está envelhecendo. Ele está de cabelos brancos, mas continua salvando a humanidade. Ele não ficou velho. Quantos heróis e heroínas de cabelos brancos a gente convive no nosso dia a dia? Vamos interagir com eles, vamos voar alto com eles, vamos trocar experiências. E aí eu termino falando essa frase, que foi publicada no livro mais recente que eu lancei, que a imortalidade está nos livros que você escreveu, nas árvores que plantou, nos filhos que criou, mas também se manifesta nos valores que transmitiu, na sociedade que impactou, nas vidas que se transformou e no legado que deixou. Aqui está o meu LinkedIn. Quem quiser só escanear aqui o QR Code, eu estou à disposição de todos vocês. Maravilha, Mauro. Que palestra maravilhosa, todo mundo aí deixando os seus comentários. Deixa eu só tirar você aqui do destaque, mas nos ajudou muito, né, a ampliar a compreensão sobre esse tema. Raquel, se você conseguir tirar o Mauro do destaque, compartilhar todos, me ajudar. Ampliar a nossa compreensão, né, sobre esse tema, compartilhando dados tão relevantes e que, lógico, também discutindo aí uma realidade de preconceito, mas, ao mesmo tempo, trazendo um contraponto, né, com exemplos que nos inspiraram demais, né, a pensar todo o potencial que a gente tem de desenvolvimento a partir aí da tua narrativa. Então, Mauro, muito obrigada por hora. A gente ainda quer te ouvir, né? Tem muitos comentários positivos ali no chat sobre a tua palestra, sobre a tua fala, inclusive está sendo eleita aí uma das melhores palestras aí da nossa ICW, então parabéns já adiantado. E aí eu quero passar a palavra para a Tânia, que também está aguardando para trazer a sua contribuição. Tânia, passamos então agora a palavra para você, e após a fala da Tânia, nós vamos abrir então uma roda de conversas, vamos debater, trazer à tona aí tudo que essas falas nos provocaram em termos de reflexões e insights para a gente fazer um bate-papo gostoso sobre esse tema. Então, Tânia, a palavra está com você, seja bem-vinda. Mauro, mais uma vez, obrigada. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada, Ana. Bom, quero, antes de começar, agradecer aqui a Ana mais uma vez, agradecer o Mauro, que fez essa ponte, agradecer também a Raquel e ao Wang, que estão aqui com a gente. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada com o convite, e diante de um grande desafio agora, né? Falar depois dessa aula do Mauro, não vai ser tarefa simples. Não sei nem se eu tenho algo mais a dizer diante de tudo que ele trouxe, né? Da completude, da qualidade, enfim, de tudo que ele trouxe. Mas, enfim, dentro do que eu posso, eu quero aqui trazer alguma contribuição. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos acima do ombro. Eu visto hoje uma camisa branca com um lencinho vermelho e azul amarrado no pescoço. Estou com um brinco bem colorido, com uma estampa meio parecida com a do lenço, e eu estou num hotel aqui no Rio de Janeiro, então atrás de mim tem aqui uma estrutura de um quarto de hotel mesmo, onde está mostrando ali uma TV, uma cortina e parte da cama. Eu vou compartilhar minha tela agora. Tá, explicando para vocês aqui, para quem não tem familiaridade, por que a gente faz audiodescrição, né? Para incluir as pessoas com baixa visão e as pessoas cegas também. Eu vou compartilhar minha tela a partir de agora. Não esqueçam de, ao longo da apresentação, se tiverem dúvidas, vão colocando aqui no chat, porque senão a gente acaba esquecendo depois, e daqui a pouquinho a gente volta para trocar uma ideia. Então, vamos que vamos. Fazendo também a descrição dos meus slides, né? Eles são todos a partir de uma estrutura de um fundo meio vermelho, um tom avermelhado escuro.
A minha logo é uma mandala bem colorida, com tons prevalecentes ali do laranja do laranja para um tom bem clarinho, tá? Isso vai permanecer ao longo de toda a apresentação, para não fazer a descrição de cada um ao longo do tempo, vai ser isso. Eu estou com uma fala aqui de mais ou menos 10 a 15 minutinhos, pessoal, vai ser um pouquinho mais breve, para a gente poder ganhar tempo também aqui para interagir com vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre diversidade etária, o que a gente faz para gerar ações, né? Aqui eu tentei fazer uma brincadeira com gerações, né? Gerar ações também. E aí, vamos lá. Eu levantei aqui algumas questões que a gente ouve, que eu ouvi por aí, que eu captei de pessoas. Se a gente não tivesse aqui falando desse tema, talvez vocês seria mais fácil de conseguir contextualizar. Mas eu acho que, como a gente está falando do tema, vocês vão estar influenciados. Mas pensem que vocês não estariam aqui, né, trocando ideias sobre o assunto diversidade etária. Será que idade vocês dariam para essas pessoas que fariam isso? Estou começando agora uma faculdade, pratico esportes, cuido da minha saúde, da minha aparência. Vou viajar pelo mundo, conhecer coisas novas. Eu vou mudar de área no meu trabalho. Eu estou na melhor fase da minha vida. Se eu não identificar propósito, não faz sentido para mim. Ainda há muito para eu viver. Se a gente fosse pensar em quando a gente fechasse os olhos e ouvisse essas frases, a que idade essas pessoas teriam se a gente pensasse? Provavelmente, e claro, a gente não pode afirmar, mas provavelmente a gente associaria essas falas a pessoas mais jovens. Mas todas essas frases eu colhi de pessoas, no mínimo, com 50 anos. Todas elas têm de 50 anos para cima. E quem são essas pessoas, né? O Mauro adiantou aqui para vocês, que são os perennials, né? E os perennials são aqueles que não têm idade, né? Eles são perenes. Também pode ser chamado de ageless, né? Nesse conceito que a Dina cunhou. Ou agora tem a tendência de falar em ageful, né? São pessoas atemporais, são pessoas que têm aí uma forma de olhar o mundo, de viver a vida que não se encaixa nessas caixinhas etárias que um dia disseram que pessoas com tal idade são assim, com tal idade são assim, e assim sucessivamente. Para essas pessoas, o jeito de ser e de viver no mundo não é nesse aspecto geracional, e sim sobre o que ela acredita, sobre a sua própria identidade social. E aí, quando você olha para os perennials, quais são as suas principais características? Eles são curiosos, eles são entusiastas, eles têm um foco muito grande em propósito, né? A palavra propósito faz muito sentido para eles. Eles se relacionam com qualquer faixa etária, né? Eles não estão ali fechados em se relacionar apenas com quem é da mesma faixa etária deles. Eles são livres de preconceitos, têm a ousadia como uma característica muito marcante, a mente é muito aberta para o novo, então, são aí pessoas que vivem esse conceito que o Mauro falou de lifelong learning, que é esse aprendizado ao longo da vida, são inconformados, então, assim, não é qualquer narrativa que eles vão se conformar com ela, são informados, essa geração, esse grupo que o tempo inteiro consome informação de todos os meios e que está sempre ali buscando ter informação. E eles são tecnológicos. Por isso, vocês viram ali que o Mauro trouxe alguns exemplos de uma senhora que é youtuber de game, né? Com mais de 80 anos, e assim, e várias outras pessoas que, em princípio, a gente não associaria, né, essas pessoas tecnológicas a pessoas 50 a mais. E, no entanto, é um grupo que, independente da idade, estão aí com estas características. E quando a gente pensa nos perennials, a gente pensa que, para eles, a idade é apenas um número. Não é nada além disso, não é algo que vai definir quem eles são no mundo, e nem tampouco a forma de ver o mundo.
Esse dado também o Mauro trouxe, né? Nossa expectativa de vida ali nos anos 60 era em média de 50 anos. Passa-se meio século e essa estatística hoje parece surreal pensar. Eu tenho 51, então, assim, eu já estaria ali, eu já entraria para a estatística daquela pessoa que viveu além, né? E essa expectativa agora vai para 77 anos, quando o IBGE fez ali esse levantamento para 2021. Nós temos também, pelo IBGE, um estudo que fala que em 1940, a cada 1.000 pessoas que chegavam aos 65 de idade, dessas, 259 alcançariam os 80 anos. Então, de 1.000 pessoas, apenas 259 chegariam aos 80. Em 2018, olha como que isso muda, né? 637 pessoas que hoje que em 2018 estavam com 65 anos, chegarão aos 80 anos. Então, a gente vê que ampliou a longevidade da população. A população vive mais e melhor, né? Isso muito por causa de todo o programa de saúde, todo o programa de vacinação, a qualidade de vida das pessoas melhorou e com isso elas vivem mais, né? Todo esse controle de doenças e tudo mais. E aí, essas pessoas vivendo mais, a gente vai perceber essa alteração nesta pirâmide etária. Para além disso, só abrindo um parênteses aqui, nós vemos também as famílias cada vez menores, né? Nós vemos as famílias cada vez com menos filhos. Eu dando o exemplo meu mesmo, a minha mãe teve 10 filhos, né? Eu, no entanto, tive um filho, né? Então, nós temos aqui, enquanto a minha mãe colocou à disposição da sociedade e automaticamente do mercado de trabalho 10 jovens, eu estou disponibilizando um jovem para o mercado de trabalho. Então, isso muda toda uma perspectiva. E aí, quando a gente vê essa pirâmide, né, ela tinha esse formato piramidal mesmo, a pirâmide etária no Brasil. Hoje, nós tivemos uma mudança muito brusca desta pirâmide, né? Esse formato piramidal, com jovens aqui na base, muitos jovens aqui na base, mudou para um formato muito mais de jarro, né? Com uma grande parcela de várias idades aqui, entre os 60 anos ali até os seus 10 anos de idade, muito parecido o percentual de pessoas. E aí, o que vai acontecer com isso, né? Uma coisa que foi muito, muito louca, porque na Europa foram 3 séculos, mais ou menos, para isso acontecer ali na velha Europa. No entanto, no Brasil, esse processo acontece em média, de 30 a 40 anos, nós tivemos essa mesma mudança. Aqui a coisa foi muito vertiginosa, né? Por causa de tudo isso que eu falei, inclusive do tamanho da sociedade, né? Do tamanho das famílias na sociedade. Isso aqui são dados que vão nos levantar vários pontos de atenção. E por que isso vai nos levar a pontos de atenção? Porque se a gente continuar olhando para as empresas, pensando que o Brasil é um país de jovem, como a gente ainda se comporta assim em vários prismas da sociedade. Hoje inclusive, eu estava num sinal aqui no Rio de Janeiro para atravessar uma rua, e o sinal abria tão rapidamente que eu até comentei com a garota que estava comigo, falei, gente, esse sinal aqui, se for uma pessoa mais velha ou alguém com algum problema de mobilidade, ela fica no meio literalmente do caminho, porque ele abria e fechava muito rápido. As cidades ainda não são muito pensadas para essa população. E se a gente continuar sem pensar nessa população, as empresas vão ter um grande problema e a sociedade vai ter um grande problema. Porque olha o que o IBGE também levantou, né? Hoje nós temos 55 milhões de consumidores acima dos 50 anos. Então, 1 em cada 4 brasileiros já está aí nessa jornada da maturidade. Em um mundo cada vez mais digital, mais ágil, mais conectado. Isso aqui também se conecta com aquilo que o Mauro falou, de que essa população aí acima dos 50 anos é a população que consome o e-commerce, né, por exemplo. E a gente ainda continua achando que é uma população que não dá conta da tecnologia, né? Tem dificuldade com a tecnologia. São alguns mitos que a gente precisa derrubar.
E aí, quando a gente olha para esse mercado de trabalho, e esses mitos e essas crenças que a gente precisa mudar, eu trago aqui uma citação de um livro que fala que, por incrível que pareça, em muitos lugares do mundo, há uma percepção de que profissionais mais velhos são mais lentos, menos adaptáveis, com maiores dificuldades de treinamento e de aprendizado. Além disso, né, quantas vezes a gente já não ouviu aí de pessoas no mercado de trabalho de que, não, profissional 50 a mais, ele é difícil de adaptar porque ele é resistente à mudança, né? Porque ele vai ter dificuldade de aprender essa tecnologia. Porque ele não vai se adaptar, não vai se adaptar a essa equipe muito jovem. E aí eu quero trazer um parênteses aqui dentro dessa fala para contar da minha experiência pessoal. Eu fiquei um bom tempo desempregada, e aí eu me candidatei a uma vaga, e eu a vida inteira, por muito tempo, eu trabalhei como redatora, como revisora e tal, e era uma vaga onde eu teria que produzir muito conteúdo para jovem, tá? O público-alvo era jovem, e eu teria que produzir conteúdos para esse público. E aí, uma das coisas que o meu gestor teve dúvida era se eu daria conta, se eu teria repertório, se eu teria, mais do que ter repertório, se eu daria conta de reproduzir o linguajar do jovem, se eu estaria conectada com o universo dos memes, o universo do que está acontecendo na internet, enfim. E aí, pessoal, e a equipe era toda muito jovem, eu era a mais velha, inclusive, do que o meu diretor, tá? Era uma equipe extremamente jovem. E teve essa dúvida, e essa dúvida pairou por um bom tempo até eu conseguir me provar nessa empresa. E não era uma dúvida questionando a minha capacidade, tá? Assim, a minha capacidade profissional. Era questionando se eu conseguiria fazer isso para aquele público. E eu, na verdade, consegui me tornar as minhas peças. A gente fazia peças a gente fazia muito teste AB, né? Que é essa coisa de colocar dois produtos digitais, duas propagandas. Vou falar de uma maneira mais simples. É como se você pegasse 2 anúncios, colocasse no ar, no Google ou em qualquer outro site que você queira divulgar, e você coloca os 2 anúncios com narrativas diferentes ou com imagens diferentes. Enfim, você faz alguma mudança e sobe os 2 anúncios. Isso chama teste AB. Você sobe os 2 anúncios e vê qual performa mais, em qual você está gerando mais clique, qual está dando mais resultado. E aí a gente tinha muito essa cultura, é muito comum essa cultura, tá? No universo digital. E a gente fazia muito isso, de subir o meu anúncio, o anúncio que eu criei e o anúncio que a outra redatora, que era, tinha idade para ser minha filha, criava. E na maior parte das vezes, e eu estou dizendo maior, um índice de 70-30 talvez, tá? Os meus anúncios performavam infinitamente melhor, tinham uma taxa de conversão muito maior. Então, assim, por isso a gente precisa quebrar esses mitos, né? Essas crenças limitantes que às vezes as pessoas têm com relação a nós profissionais acima dos 50. Assim como nós precisamos, eu faço aqui o meia-culpa, nós todos 50 a mais, precisamos quebrar as crenças limitantes que a gente tem acerca dos profissionais mais jovens, como, por exemplo, o depoimento que a gente teve aqui no começo, né, da nossa apresentação de hoje. Porque a gente sabe que tem potência nas 2 pontas, né? O que a gente precisa é tirar o melhor das 2 pontas. E aí, trazendo para vocês uma tendência aqui de mercado, né? O IBGE fez um levantamento que diz que até 2030 nós vamos estar entre os 5 países com maior percentual de pessoas acima dos 60. E que, em 2040, 57%, ou seja, mais da metade da força de trabalho será de pessoas com mais de 45 anos. Esse PPT, pessoal, essa tela tem um casal de pessoas negras idosas, tá? E aí, esse dado nos mostra que se nós vamos ter mais da metade, 57%, para ser bem específico, da força de trabalho aqui em 2040, acima dos 45 anos, as empresas precisam tomar consciência que, mesmo que elas queiram, em
um espaço de tempo muito curto, nós não vamos ter essa mão de obra disponível. Ou a gente vai ter que ter esse público, ou os negócios não vão funcionar. Por isso, a gente precisa se preparar ontem, não é nem hoje, era ontem. Ontem a gente já devia estar pronto. Ontem a gente já devia estar provocando essa dinâmica de ter essas gerações todas e implodir essas caixinhas e implodir essas crenças limitantes que a gente tem a respeito de alguns profissionais a partir desse marcador de idade. E a OMS traz um outro dado que fala que em 2050, em cada 5 habitantes do mundo, terá um indivíduo de 60 a mais. Então, de cada 5 habitantes, pelo menos um vai ter 60, acima de 60, o que vai representar mais ou menos 2 bilhões de pessoas no planeta. Então, a gente está envelhecente, o mundo está nessa jornada do envelhecimento, e a gente precisa, não dá para negligenciar isso, né? A gente precisa considerar isso urgentemente e rever as nossas posturas em todas as coisas, observando isso. Quando a gente pensa na família, a família para mim é o melhor exemplo, né, desse convívio. A gente convive com o avô e a gente convive com o netinho que acabou de nascer, né? E a gente consegue que essas gerações estejam ali funcionando, né, na maioria das vezes. E é isso que a gente precisa fazer no mercado de trabalho também. E o nosso papel, o que a gente pode fazer diante de tudo isso, então, que eu contei aqui para vocês, né, nesse espaço de tempo, né? O que eu posso fazer? A primeira coisa que nós, enquanto empresas, precisamos fazer é combater esse preconceito de idade, né? Nós precisamos quebrar esse preconceito. Nós precisamos tomar consciência de que ele existe e de que ele está ali e de que se a gente não estiver atento, nós mesmos vamos estar caindo nessa armadilha de estabelecer esse tipo de associação, porque a gente cresceu acreditando nessas verdades, né? E aí, por isso é preciso que a gente quebre esses vieses inconscientes, ou esse viés consciente, esse olhar enviesado a respeito das pessoas, né? E como que a gente quebra isso? Trazendo para a consciência, se questionando, convivendo com outras pessoas, olhando o mundo a partir de outras lentes, né? E sabendo que a gente não tem verdades absolutas. Por isso, ouvir o outro, ouvir a perspectiva do outro, com essa escutativa, é sempre o melhor dos caminhos, né? Um outro caminho também, né? O que a gente pode fazer é promover vagas afirmativas. Então, se a gente não tiver intencionalidade, e aí eu estou falando isso para todos os públicos minorizados, se a gente não tiver intencionalidade, a gente não avança. Então, eu preciso olhar para uma oportunidade, para uma vaga de emprego, para uma posição que eu tenho no meu time, e olhar para o meu time e falar, gente, o que está faltando nesse time para esse time ficar mais interessante? É pessoa com deficiência? É mulher? É uma pessoa mais nova? É uma pessoa mais velha? E querer ter este público no seu grupo, no seu time, né? E aí promover essas vagas de maneira afirmativa, para promover essa integração, para promover essa intergeracionalidade, para ter naquele ambiente as muitas gerações convivendo juntos, porque isso vai fazer a coisa ficar muito mais legal e muito mais gostosa. Nós precisamos pensar na sustentabilidade dos negócios. Quando a gente vê que nós não vamos ter essa mão de obra disponível, né, a mão de obra jovem disponível daqui em 2040, eu estou pensando na sustentabilidade dos negócios, e se eu quero que meu negócio seja sustentável, eu preciso desde já me preparar para esta possibilidade de ter ali pessoas mais velhas naquela posição, naqueles ambientes, né? E, por último, a gente precisa se preocupar com a representatividade etária também nas nossas campanhas publicitárias. Quando a gente vai promover uma premiação, né? As empresas têm feito muito dar reconhecimentos, dar premiações, e eu preciso ter essa intencionalidade. Eu preciso me preocupar com esse item. E aí, olhando um pouco para essa questão das campanhas publicitárias, pessoal, o Mauro trouxe aí números que mostram que essa é uma população que consome e que consome muito, de maneira muito importante, né? Coloca dinheiro nessa economia, sustenta muitas famílias. Só que a gente percebe que até mesmo naqueles produtos específicos para este público, por exemplo, né? Aqueles famigerados produtos anti-idade,
antissinais. Se você pega as modelos que estão figurando aquelas campanhas, elas não têm a idade do público que vai consumir aquele produto, né? Outra coisa, as campanhas precisam entender que a pessoa 50+, ela consome qualquer produto. Shampoo, sabonete, roupa, enfim. Só que quando a gente vai ver nas campanhas publicitárias, essas pessoas não estão representadas. Você vai numa propaganda de sabonete, numa propaganda de, sei lá, de creme para pele, numa propaganda de carro, né? Enfim, normalmente os modelos, as pessoas que estão ali, são sempre pessoas jovens, né? Como se o restante dessa população, e a gente sabe muito bem que quando a gente se enxerga, seja nas empresas, seja numa campanha publicitária, enfim, você tem muito mais possibilidade de se integrar ali, de se enxergar. Quando você se enxerga ali, você se conecta muito mais. E quando a gente, então, for dar uma premiação, for dar algum reconhecimento, eu preciso olhar e pensar até quanto está diversa essas pessoas que eu escolhi para estar ali? Quando eu for fazer uma palestra, até quando, como está essa representatividade? Então, aqui, de novo, né, nós precisamos ter intencionalidade. Eu preciso ter esse olhar atento, né? Então, sempre se preocupem com isso. Sempre olhem, não está branco demais, não está jovem demais, não está sem deficiência demais, não está hétero demais, enfim, né? Estou aqui expandindo para os outros públicos subrepresentados, né? Sempre questionem, sempre olhem com esse olhar, assim, para tudo que vocês forem conduzir nos negócios, enfim. E aí, aqui eu trago uma imagem que é daquele filme que o Mauro falou também, né? O Senhor Estagiário, onde tem ali os dois personagens principais se olhando, sorrindo. E eu queria trazer para vocês o que a gente ganha quando a gente promove essa mistura, quando a gente promove várias pessoas de várias idades juntas, né? Esse time que eu falei com vocês lá, né, do meu trabalho, teve um ano, deveria até ter trazido aqui para vocês, que eu ganhei, eles fizeram um evento de reconhecimento e o tema era Oscar, e todo o time votou, eu nunca imaginava, porque eu tinha pouco tempo de empresa, eu devia ter 1 ano de empresa, e votaram que a pessoa que mais contribuía para que aquela empresa, para que eles crescessem, para que aprendessem, para que pensassem fora da curva, fui eu. Então, é muito importante quando a gente percebe quando a gente promove essa mistura, porque as pessoas, na hora que pode ter um conflito no início, e eu vou falar, não vou ser pueril aqui de dizer que nós não tivemos conflitos lá, porque tivemos, com essa diferença, mas depois, e toda vez que a gente põe grupos diferentes, no primeiro momento vão haver conflitos, mas depois que passa essa fase do conflito, você ganha muito, né? A gente ganha em cooperação, a gente aumenta a humanização dos processos, das relações e das carreiras das pessoas. Eu caio muito esses vieses nos processos seletivos. Eu fortaleço a empresa enquanto essa marca empregadora. E aí as pessoas vão olhar para essa marca e vão querer se aplicar para as vagas, os melhores profissionais vão querer estar ali. Eu vou melhorar o clima organizacional e criando esse ambiente de cooperação e de boa vontade de cada um de estar ali. Eu aumento a inovação e a criatividade, porque está muito ligada, né? A inovação e a criatividade estão muito ligadas a esta amplitude de visões, e quando eu tenho pessoas diferentes ali, com referências diferentes, a chance de eu inovar e de eu ser mais criativo é exponencial, e eu vou aumentar resultados, inclusive financeiros, porque tudo isso aqui, todos esses benefícios aqui vão impactar no final do mês, nos rendimentos da empresa. Então, por isso, são só benefícios quando eu promovo esta intergeracionalidade, tá? E aí eu queria, antes da gente terminar, deixar esse recadinho aqui, que eu adoro deixar, que só não fica velho quem morre cedo. Pelo menos eu prefiro a primeira opção, né? Então, que bom que estamos todos envelhecendo. A pessoa que acabou de nascer, agora, em qualquer universidade aqui do mundo, ou em qualquer maternidade do mundo, está envelhecendo,
né? E envelhecer é um privilégio. E outra coisa, antes de eu fechar, gente, estava aqui deixando esse momentinho gostosinho, né? Mas eu preciso falar uma coisa, duas coisas que são importantes. É que, eu não sei se vocês viram também, dentro do que Mauro trouxe, de algumas pessoas que foram questionadas com relação ao envelhecimento, uma maioria é de mulheres, porque é muito mais cruel o etarismo, o idadismo com relação às mulheres. É muito mais pesado. Um homem grisalho é charmoso, uma mulher grisalha é desleixada, é descuidada. E aí, se a gente coloca mais uma camada, né, por isso a gente precisa olhar para esse conceito da interseccionalidade, se eu coloco em cima mais uma camada, se for uma mulher negra, pode ter certeza que vão ser ainda mais cruéis no julgamento. Por isso a gente precisa o tempo inteiro estar atento e olhar para essas possíveis camadas de opressão, porque isso vai virando, elas vão se sobrepondo e vai virando um cenário muito sério. Então, vamos todos aqui continuar aproveitando o privilégio de envelhecer, ao invés de morrermos cedo, né? Eu vou agora deixar aqui com vocês, então, meus agradecimentos. Espero muito reencontrar vocês. Deixo aqui também. Vocês podem me encontrar para a gente continuar esse papo no Instagram, no tania.l.chaves, no LinkedIn, Tânia Chaves NKT, ou me procurem no meu site, taniachaves.com.br. São algumas oportunidades que a gente pode aí se reencontrar, tá bom? Obrigada. E agora a gente vai, então, para um bate-papo, não é isso? É isso aí, Tânia, muito obrigada. Você conseguiu engrandecer ainda mais a nossa noite com a tua fala. Obrigada por a tua fala que nos traz um alerta, né, de como a gente, enquanto sociedade, enquanto organizações, enquanto pessoas, precisamos estar atentos a todos esses movimentos e fazermos a nossa parte, né, como você trouxe aí, quebrando as nossas próprias crenças, olhando para os nossos próprios preconceitos, né, e investindo para fazermos as transformações que a gente precisa para acolher toda essa diversidade que está presente, que é uma representação da nossa realidade, que muitas vezes a gente acaba aí deixando até de lado, né? Então, obrigada por nos inspirar com a tua fala, por nos provocar e por trazer essa mensagem também de tantas reflexões, né? Para que a gente possa aí pensar ainda mais sobre esse tema. Gostei muito da tua frase, né? Tem potência nas duas pontas, e eu acho que é isso que a gente viu durante essa noite, né? Desde o início, a potência na primeira fala, na fala do Mauro, na tua fala de um jovem, a fala de um profissional mais velho, a fala de uma mulher. Então, que bom que a gente teve esse painel com tanta diversidade que a gente está trazendo, né? Que a gente tem fóruns como esse para a gente refletir sobre esse tema. Vamos abrir, então, para algumas perguntas. A gente ainda tem aí 10 minutinhos, que bom, para continuar o nosso bate-papo. Tem muitas mensagens para você também, Tânia, no chat, elogiando a tua fala, para você também, Mauro. Então, vamos abrir o Ang. Temos alguma pergunta que você gostaria de compartilhar com o Mauro e com a Tânia? Tem uma pergunta aqui da Lilene. Ela começou fazendo inicialmente para o Mauro, mas que eu acho que seria muito rico ter a resposta de ambos, né? Então, colocou aqui, quanta riqueza de informação, atualizações muito necessárias. Agora, conta pra gente, vocês também já sofreram de idadismo na sua carreira? Não sei se Mauro gostaria de começar a responder, depois a Tânia ou vice-versa. Fique à vontade. Quer começar, Tânia, por favor? Obrigada, querido. Já sim, gente, assim, eu perdi o emprego aos 35 anos, 36 anos. Eu já estava quase completando 36. E eu fiquei 3 anos em busca de recolocação. E as pessoas olhavam para o meu currículo e diziam assim, não, mas essa pessoa custa caro. Ou essa pessoa vai entrar e a primeira oportunidade ela vai sair porque ela vai buscar algo melhor. E uma outra colocação é que sem me perguntar quanto eu queria, já achavam que eu não ia aceitar a proposta. Então, eu vivi muito isso. E fora aquele exemplo que eu já trouxe aqui durante a minha fala, né, de olharem para mim e acharem que eu não ia conseguir falar para o público jovem, e, no entanto, as minhas campanhas performavam melhor do que da pessoa que tinha metade da minha idade.
Muito bacana, Tânia, você trazer esses exemplos pessoais, que são exemplos pessoais e reais, né? E a pergunta também foi muito pertinente. E eu, no meu caso, eu, felizmente, eu não sofri até hoje, não posso dizer que no futuro eu vou sofrer, mas até hoje ainda não tive esse tipo de comportamento me afetando. Eu queria aproveitar para dar um outro exemplo pessoal também, no sentido inverso. Eu, alguns anos atrás, eu participei de um projeto que eu acho que é incrível, chamado Startup Week, que é voltado para o meio startupeiro, voltado para a inovação, da tecnologia. E eu recebi um convite no mesmo dia do evento para participar do evento e fiquei na dúvida se eu ia participar ou não, porque, pelo que me falaram, eu tinha me inscrito naquela época, era praticamente só jovens, e jovens que eu falo de 20 anos, 21 anos, por aí. O que eu ia fazer naquele ambiente com 150 jovens e eu possivelmente era o mais velho? Bom, vou contar uma história. Eu participei desse evento, fiquei na dúvida se eu voltaria no dia seguinte ou não, mas voltei. O meu grupo era o sexto a se apresentar, de um 12, 13 que tinham lá naquele evento, e a gente ganhou disparado o evento na metade do evento. E aí eu tentei entender por que esse ganho tão disparado em relação os outros projetos nem tinham sido apresentados ainda. O público desse projeto era justamente consumidores e serviços para o público acima de 60 anos. Então, a gente tocou no coração de cada um que estava lá. E aí, promovendo a identificação com avós, com pais, que podiam usufruir daquela solução que nós estamos dando naquele momento, apesar de, tecnologicamente falando, e o layout ser o pior de todos na apresentação, disparado. O grupo é o mais fraco de todos. Mas a gente conseguiu tocar no coração de cada um e vencemos disparado. Então, essa união das gerações, essa capacidade que eu tive naquele momento, e não estou falando que eu acerto sempre, pelo contrário, a gente vai aprendendo com a experiência, mas a integração permitiu também a experiência de um lado, a juventude de outro, ideias complementares, cada um trazendo o que tem de mais relevante para que aquela solução fosse, talvez, uma das mais adequadas sendo apresentada naquele momento. Outro exemplo em relação à integração das gerações, que a Tânia colocou muito bem, né? E eu não vou entrar no mérito das camadas, que isso também é extremamente significativo e valioso, né? Para a gente entender que quanto mais camadas diversas nós tivermos, mais difícil vai ser aquela recolocação, por exemplo. Né? E entender que todos, dentro da gente, há várias diversidades. Várias. A gente precisa respeitar o outro justamente por isso também. Então, um exemplo que eu quero dar no mercado de consumo. Né? Falando sobre a integração. Imagina que nós temos, por exemplo, uma loja que vende aparelhos celulares. E aí entra um consumidor 70 a mais naquela loja. E é atendido, muitas vezes, por um jovem com 20 anos. Qual vai ser a interação dos dois? Qual vai ser a linguagem entre os dois? Será que um vai provocar a identificação com o outro? Será que um vai entender a linguagem do outro? Será que um vai conseguir compreender o que o outro está querendo? Então, eu trago para a reflexão no mundo de consumo exatamente por que aquele atendente também não pode ser um profissional de 60 anos, por exemplo. Um profissional que vai ter uma inteligência emocional, vai ter uma capacidade de comunicação, vai ter uma interação, vai ter uma identificação mais forte com aquele que está comprando e tem 70 anos, por exemplo. Né? Então, isso a gente tem que trazer para o mundo corporativo. Promover justamente a atração, né, de pessoas que podem falar a mesma linguagem. E por que colocar fora esse profissional na medida que ele está gerando e vai gerar mais lucratividade, mais venda, porque os dois vão interagir de maneira muito mais consciente dentro daquele ambiente. Isso que hoje a gente fala de uma sociedade jovem-cêntrica, baseada na juventude e no poder de sempre estar querendo que a idade seja retroativa, quando na realidade a gente está falando de experiência. Você pega vários e vários artistas que falam claramente, publicamente, que a melhor idade que eles têm é agora com 50, com 55 anos, com 60 anos, que estão vivendo a sua plenitude pela experiência, pelo conhecimento, pela interação, por tudo que vivenciaram ao longo de toda uma vida. Então,
eu deixo essa reflexão também nesses vários aspectos. Muito obrigado pela pergunta, que foi muito rica e muito valiosa. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso encontro, uma pena, uma noite de muitas trocas, muitos aprendizados. Acho que para a gente encerrar, gostaria de ouvir uma mensagem final, então, da Tânia e do Mauro, lembrando que nós estamos numa semana de celebração do coaching profissional, somos, na grande maioria, profissionais da área de desenvolvimento humano. Que mensagem que vocês deixariam para nós aí, a partir desse tema da diversidade? Olha, eu acho que vocês, como coaches e como pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, são pessoas que já devem ter aí muito bem trabalhado a questão da escutativa, né? Eu acho que é um dos pontos mais importantes, a gente entender, se despir das nossas vivências para ouvir a perspectiva do outro, né? Porque quando a gente olha a perspectiva do outro, e a gente não consegue nunca se colocar no lugar do outro, mas a gente consegue entender a perspectiva do outro. Então, que vocês continuem ou sempre tendo essa possibilidade de se despir da sua vivência para entender a vivência do outro, e que vocês tenham sempre a intencionalidade, assim, de olhar o quão diversos são as iniciativas que vocês estão promovendo, para que a gente possa colocar todo mundo, né? Porque todas as lutas, elas não são, a gente não tem a luta do preto contra o branco, a gente não tem a luta do mais velho contra o mais novo, das mulheres contra os homens e assim sucessivamente. A nossa grande batalha é para que estejamos todos juntos, né? A gente não quer excluir ninguém. Tem uma música, eu sou mineira, né? Não sei se vocês perceberam o meu sotaque, mas aqui a gente tem, lá no meu estado tem uma música que a gente gosta muito, que é assim, né? Vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Então, é sempre melhor que estejamos todos, porque é assim que vai ficar legal. Obrigada. É exatamente isso, Tânia. Merece todos os aplausos aí, que eu estou vendo aí vários, e é exatamente isso, né? Trazer, cada um de nós tem uma história belíssima, uma vivência toda ímpar, que merece ser compartilhada. E se a gente conseguir entender que o outro veio de uma realidade diferente, né? Vivenciou coisas diferentes da gente, a gente tem muito que trocar com aquele outro. Eu entro no conceito exatamente de ages, que são pessoas que se juntam por terem características, que têm interesses, comportamentos e perspectivas comuns. Isso vale muito mais do que o fator idade na certidão de nascimento. Vamos olhar para o outro com respeito. Essa palavra respeito tem que ser integrada em todos os níveis da nossa vida, desde a educação mais básica até lá na frente, para que a gente possa interagir com os outros de maneira agradável e positiva. Vamos olhar todos de modo humano e positivo. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Maravilha, que noite, né? Palavras que ficam para nós aqui: intencionalidade, respeito. Que alegria a gente compartilhar desse painel com vocês. Obrigada mais uma vez, Tânia, Mauro. Obrigada, Wang e Raquel, pelo apoio. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa noite. A ECW continua, tem mais eventos. Convidamos a todos para continuarem nos acompanhando. E que bom que nossos caminhos se cruzaram nessa noite de hoje e a gente compartilhou aí de tantas informações, ideias, dados, inspirações que vão com certeza nos fazer sair daqui maior do que nós chegamos. Obrigada a todos. Uma excelente noite. Valeu. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.